Comer não é simplesmente levar o alimento até a boca. E quanto antes você souber disso, melhor. Mãe, eu imagino que muitas vezes você tentou dar comida para sua criança e ela simplesmente chegou no momento da refeição e recusou. Às vezes até começou a chorar e isso te causou tanta frustração, não é verdade? Eu sei, porque apesar de ser nutricionista, eu também sou mãe. E eu imagino o quanto seja doloroso para você não ver seu filho comendo todos os alimentos que você preparou com tanto amor. Inclusive, gente, a gente tem tanto cuidado, né? A gente separa tudo certinho e quando chega naquele momento ali da refeição, a criança vira a cara. E isso causa tanta frustração. Inclusive, isso fez até eu me lembrar do que eu vivi ontem. Eu fui na casa da minha tia, ela preparou um almoço maravilhoso pra gente, assim, com vários tipos de alimentos que eu gosto, tipo uma comidinha bem caseira mesmo, gente, quiabo, tinha franguinho assado. E ontem, foi assim, até irônico, né? Porque justamente a minha filha sempre come muito bem. Mas até então ela experimentou um pedacinho de algumas coisinhas, comeu um pedacinho do frango. Mas o que ela tinha gostado mais mesmo foi na hora do café, que tinha um pastelzinho de palmito e, se eu não me engano, de carne de boi. Aí ela comeu mais, mas na hora do almoço ela não quis tanto. Ela experimentou as outras coisas, mas não foi daquele jeito assim que normalmente é. E aí isso me fez refletir como a mudança de ambiente influencia na alimentação da criança. Porque por mais que ela estivesse em um lugar seguro, onde tanto eu quanto meu esposo estávamos, ela, assim, no momento do café, ela aceitou tudo bem, tudo certinho, mas no momento do almoço não. E aí me chamou um pouquinho de atenção, né? Mas o que eu observei nisso tudo? Que às vezes, se eu fosse uma mãe comum como vocês, talvez eu ficaria totalmente frustrada, entraria em desespero, ficaria com vergonha, afinal, poxa, a gente estava sendo bem recebido e ela não queria comer com tanto gosto o almoço, né? Mas não, para mim isso é natural, porque eu trabalho com isso todos os dias. Então eu sei que é esperado que em alguns momentos, com a troca de ambiente, a criança pode sim ficar suscetível a ingerir mais ou ingerir menos. Porque tem a questão de emoção também. Porque às vezes ela tá ali junto com alguns coleguinhas e tudo mais, aí todo mundo tá comendo, ela vai no embalo. E isso pode acontecer com o seu filho também, de ir no embalo com todo mundo e comer ou não. E é por isso que eu falo, gente, que comer não é simplesmente levar o alimento até a boca. É um processo de construção dia após dia. Inclusive, se você não está pronta para perceber isso, naturalmente você vai ter muita dificuldade para lidar com a seletividade da sua criança. Porque é exatamente isso que eu ensino. A gente tem que comemorar cada passinho. Quando eu estou trabalhando ali com a mãe no acompanhamento, existe uma escadinha do comer com 7 passinhos. E o último é o de fato comer. Antes a criança precisa pelo menos se sentir à vontade para estar perto, para sentir o cheiro, para tocar, ou às vezes, gente, para interagir. Se isso não acontece, como é que a criança vai de fato comer? E se vocês não estão prontos para observar isso, todos os dias vai continuar acontecendo essa frustração no momento da refeição do seu filho. Porque vocês têm que entender que é um processo de construção. É sobre comemorar um passinho de cada vez. Inclusive, esses dias, acho que, se eu não me engano, em fevereiro eu atendi um garotinho, uns quase 3 aninhos, que estava passando por essa fase de seletividade alimentar. Ele não estava querendo comer nada. E aí eu fiz um acompanhamento ali na forma de consultoria, porque não foi um acompanhamento igual geralmente eu faço. Eu fiz uma metodologia assim, que algumas vezes que eu faço, mas eu não gosto muito, porque devido à gravidade da situação pode não trazer tanto avanço ou resultado quanto a família está esperando, mas aí eu fiz. Passei todas as estratégias, a mãe e o pai foi aplicando, inclusive eles viajaram, eu trabalhei muito essa questão do passinho, comer, e até então a criança, às vezes no momento da refeição, ela corria, escondia debaixo da mesa e chorava, e queria mais ficar em frente a telas, assistindo. Aí eu fui explicando para os pais, eles mudaram o ambiente, prestaram atenção, observaram a emoção da criança, foram incentivando, foram aplicando as estratégias que eu passei. Aí tá,
Aí finalizou os 30 dias ali de suporte, até comentei com eles se eles queriam fazer um acompanhamento. Eles falaram assim, não, Janaína, a gente vai continuar com tudo isso que você me passou, que já é muita informação. E a gente vai aguardar para ver como que vai ser a situação dele, da evolução. Aí tudo bem. Aí passou uns dias, a mãe me mandou uma mensagem muito linda, gente. Se eu tivesse como, eu ia até mandar um print aqui pra vocês agora. Falando assim, o meu filho evoluiu. Hoje ele aceitou ficar com a gente na mesa. Ele começou a experimentar, gente. Naquele dia eu fiquei tão feliz. Aí eu agradeci tanto a Deus, porque ela sentiu a vontade para contar essa experiência mesmo depois. Aí passou. Quando foi esses dias, não sei o que ela... ela estava me pedindo indicação de alguns profissionais, inclusive psicólogos, uma psicóloga e também uma fonoaudióloga, porque além da questão da alimentação, tem um atraso na fala e também tem a questão comportamental também, com a questão do não. E eles estavam tendo uma certa dificuldade de lidar com isso. Aí ela me mandou assim, falou assim, agora ele já faz isso, ele já vem pro momento que eu tô preparando a refeição, ele já senta na mesa, tô vendo que ele tá evoluindo. Gente, eu fiquei tão feliz, mas muito feliz, porque ele avançou tanto nos degrauzinhos do comer, que tá tão pertinho, que isso trouxe tanta clareza para mim, porque a base do meu trabalho é essa, é ver que tudo aquilo que eu vou orientando para a família tá assim trazendo avanços para a criança. Inclusive, gente, para mim é constrangedor quando eu vejo alguma criança passando por alguma dificuldade em relação à alimentação, onde eu mesma não posso interferir, ajudar, porque, gente, o meu coração para criança, gente, eu não consigo ver nenhuma criança lidando com nenhum tipo de sofrimento. Porque eu adoro fazer criança sorrir. Eu gosto de dar carinho, atenção. Isso é meu. Inclusive, às vezes eu tô andando assim na rua e do nada eu paro com as crianças dos outros. Porque as crianças ficam me encantando e eu me encanto com ela. É natural, gente. Se algum dia vocês me conhecerem e eu der atenção para suas crianças, pode ficar tranquilo. Que isso é natural para mim e eu adoro todas as crianças. Se eu pudesse, eu pegava tudo. Até minha tia até brincou comigo assim, se fosse um lá, você já tinha um monte de menino, né? Porque o tanto de criança que você gosta, assim, não é isso. Porque eu gosto, não só eu quanto meu esposo. E isso, gente, é a base do meu acompanhamento. Porque quando a criança se sente acolhida, ouvida, consequentemente, ela fica muito mais susceptível para aceitar, aprender a comer. Porque eu não fico ali pressionando, igual algumas pessoas acham que eu trabalho de nutricionista. Você tem que comer. Não, eu vou lá, eu brinco com a criança, eu interajo com ela, eu procuro saber que tipo de filme que ela gosta, se ela gosta de algum personagem. Às vezes até nos atendimentos eu chego com a camisa do Hulk, porque se a criança gosta, ou eu mostro algum desenho. Inclusive nos atendimentos online, que hoje é a base dos meus acompanhamentos, eu faço acompanhamento assim, eu trago o poder do lúdico, eu envolvo a criança e consequentemente claro que a criança vai voltar a comer, porque, gente, criança precisa ser ouvida, porque, mais uma vez, como eu sempre digo por aqui, comer não é simplesmente levar o alimento até a boca, é construção, e tanto vocês quanto eu tem que estar preparada para lidar com tudo isso. A gente tem que dar voz para essa criança entender por que ela está perdendo esse interesse pelo comer, e quanto antes você souber disso, melhor. E se você quer hoje dar uma oportunidade de melhorar a alimentação da sua criança, vem comigo, gente. Vamos fazer um acompanhamento online, ou uma consultoria, ou até mesmo uma oficina online, gente, que é quando eu preparo algum momentinho ali, alguma atividade específica para poder fazer com que essa criança evolua na escadinha do comer, pra gente trazer clareza, porque às vezes vocês ficam aí, querendo fazer tudo sozinha, tentando de tudo, todas as estratégias, mas de fato nenhuma leva a sua criança a comer bem. E se você tivesse essa oportunidade de ter um direcionamento correto, onde de fato observasse a sua criança, visse o que é importante para ela, consequentemente, isso ia trazer clareza para vocês. E a melhor coisa, gente, vocês iam se sentir acolhida, saber que vocês estão sim dando a oportunidade de inovar no momento da refeição do seu filho. Quanto antes vocês procuram ajuda, melhor, porque logo ali no início da seletividade alimentar é muito mais fácil para poder reverter, é muito mais fácil para criar esse interesse na cabecinha da criança, porque a criança está mais aberta, ela está menos desconfiada, porque ela ainda não passou por tantas situações que causaram
traumas na cabecinha dela, porque às vezes vocês ficam ali, tenta de tudo. Oferece tela, oferece sobremesa, faz troca, compara com o filho da vizinha, vai tentando, e aí vai aumentando mais e mais o ciclo de recusa sem fim, porque quanto mais a criança se sente pressionada, pior fica a situação, pior fica para o seu filho, e isso faz ele perder o interesse dia após dia, sendo que era para ser algo natural e gentil, porque quando a gente fala de ensinar a criança a comer, a gente tem que entender o quê? Se o seu filho passa a maior parte do tempo brincando, se é assim que ele aprende, é assim que a gente faz ele aprender a comer, não é apenas ficar ali tentando estratégias que funcionam de forma ruim, porque vocês vão acabar saindo de um ciclo e vão ficar presos em outro pior. E aí, às vezes, igual eu passei por essa semana, um momento que era legal em família, um almoço de família, para vocês acaba se tornando um terror, porque vocês ficam frustradas, vocês passam a ser excluídas, vocês não sentem que a sua criança está se fazendo presente nesses momentos, e começa vocês se excluírem dos eventos de família, vira aquele momento de briga, no momento da refeição entre você e seu esposo, porque ele tá ali, ele não tem paciência, você também não, e consequentemente isso vai piorando dia após dia, e isso causa também, gente, afastamento da família como um todo, porque se tem uma criança que come bem e a outra não, começa a trazer uma verdadeira guerra para o momento da refeição. Aí cada um vai para um lugar da casa, um vai para o quarto, outro vai para a varanda. Por quê? Porque tá tendo uma tensão ali no momento da refeição. Porque, gente, a base da união familiar é ali, junto na mesa, todo mundo sentado junto, fazendo trocas. Tipo aqueles comercial de margarina, gente, que mostra a família, todo mundo alegre, ou também comercial da Coca-Cola, que é aquela emoção, a família conversando, rindo, trocando. É isso que eu quero que aconteça com seu filho. E se você sentiu que essa mensagem tocou no seu coração, vem comigo. Vamos, a partir de hoje, trazer leveza para o momento do seu filho. E lembre-se, eu estou aqui para te ajudar nisso e muito mais. Me chamo Janaína dos Anjos e sou uma nutri que se dedica exclusivamente ao atendimento de bebês e crianças. E eu quero, a partir de hoje, fazer seu filho comer bem, usando o poder do lúdico. Ou seja, eu vou ensinar o seu filho a comer de verdade todos os alimentos, inclusive os verdinhos, brincando. Vou utilizar ferramentas e técnicas específicas para criança. Inclusive, gente, vocês têm que ver a coisa mais linda, meu jaleco todo coloridinho. A minha filha, toda vez que vê ele, já fica toda encantada. Agora, imagina o seu filho. E imagina você também. E ainda tem a questão, gente, o suporte que a gente tem. Eu compartilho ferramentas, técnicas, coisas que também vai ajudar você a saber lidar com tudo isso. Gente, é isso. E lembre-se, para poder guardar na memória, comer não é simplesmente levar o alimento até a boca. É um processo, e eu quero que a partir de hoje você dê uma nova oportunidade para a alimentação do seu filho.